Bom dia, pessoal. Aqui é Albert Tanuri, Software Architect aqui na CIT. Hoje vou trazer um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre Azure DevOps. Bom, para quem não me conhece, eu sou Albert Tanuri, arquiteto de software, sou Microsoft MVP e toda a comunidade tem um bom tempo, tem atuado muito no Simplificando Conceitos, né, na hashtag Simplificando Conceitos, para ensinar um pouquinho mais daquela sopa de letrinha que a gente vê todos os dias aí no nosso universo de TI. E o objetivo aqui é não só trazer a ferramenta, mas também explicar um pouco sobre o que é DevOps. Né? O slide representa tudo aí certinho, bem um resumo, né? DevOps é a união de pessoas, processos e produtos com o propósito de entregar valor contínuo aos usuários finais. E aí entendemos, através dessa imagem, que é um ciclo. Quando a gente obtém alguma coisa para desenvolver, algum requisito, uma necessidade para ser desenvolvida, tem aquele processo de entender, de maturar, de gerar o que vai ser de fato produzido em software, e aí a gente passa por desenvolvimento. Depois do desenvolvimento tem um processo de teste, e aí vai ter o processo de entrega, e isso é um ciclo, que nesse ciclo nós temos que gerar valor rapidamente, aprender rapidamente e novamente continuar nesse ciclo de entregas contínuas, né? Então o DevOps ele não está associado a uma ferramenta específica, ele não está associado a um processo específico, é uma união, principalmente de pessoas com o objetivo de entregar valor constantemente. De uma forma bem resumida, a gente pode entender que esse é um processo de muita geração de empatia, né? A todo momento que eu entrego um artefato de software para os meus usuários finais, eu aprendo com eles e novamente eu vou para a prancheta, e é um processo cíclico. Mas falando desse processo, algumas premissas, né, são interessantes e importantes a gente tratar. Por exemplo, o que é um CI? Tá? O CI é um processo de integração contínua, que ele se baseia em quê? Estou ali produzindo, desenvolvendo o meu software, e em algum momento, no meu time de desenvolvimento, todo mundo vai ter que integrar cada código que foi desenvolvido. E esse processo de integração contínua, ele passa por um fluxo de validação, que seria um pipeline, né? Olha, todo mundo que jogou, comitou o projeto, os códigos para o controle de versão, o código está com a qualidade correta, passou por todos os testes de unidade, teste de aceitação, teste end-to-end, passou por qualidade de código também lá no Sonar, enfim. Esse processo de integração contínua é o que vai sempre me dar a resposta de que aquilo que eu estou produzindo, com a qualidade que eu espero, né, com o modelo de desenvolvimento que foi proposto, está 100% correto, com o time todo integrado. E aí, voltando para o processo de integração contínua, em algum momento, depois de passar por todas essas validações, passar por todos esses cheques, eu vou entregar a solução. E para entregar essa solução, nós temos o Continuous Deployment. E nessa entrega também vai ter alguns outros passos a serem executados, como provisionamento de servidor, também às vezes podemos verificar alguma qualidade do que a gente produziu, do que vai ser entregue, testar se a infraestrutura está de acordo com que ela deve estar para ser provisionada para suportar a aplicação. Isso é um processo também automatizado, assim como a integração contínua passa por um processo automatizado. E além disso, eu tenho monitoramento. Então observe que para eu conseguir executar essa cultura envolvendo as pessoas, envolvendo os processos e utilizando uma ferramenta, eu trabalho no mínimo com esses três conceitos: de integração, de deployment e de monitoramento. E quando eu digo monitoramento e aprendizado, a minha aplicação ela está sendo executada de forma correta no ambiente que foi proposto, está suportando a quantidade de usuários que estão acessando a minha aplicação, está suportando a quantidade de aplicações que tem um provisionamento correto no meu servidor. Eu tenho que monitorar isso para que a experiência de quem utiliza a minha aplicação não seja degradada. E também eu aprendo, né? Toda vez que eu
submeto um pacote, né, uma versão da minha aplicação para alguém utilizar, qual que é a impressão dos meus usuários? Poderia fazer um teste AB para ver se uma determinada feature é interessante em relação a outra. Enfim, esse é um processo que, unindo as pessoas, né, nesse processo e utilizando as ferramentas corretas, nós temos um ciclo de aprendizado constante e uma entrega de valor constante. Então, para eu trabalhar com DevOps, eu dependo dessa cultura. E o Azure DevOps, como uma ferramenta, nos apoia em várias... na verdade, ela nos apoia nesses principais conceitos que eu falei, nessas principais premissas. E aí, com ela, eu tenho um grande poder de entrega de valor constante. Por quê? Por exemplo, o Azure Boards, que é uma das ferramentas do meu Azure DevOps. O que é entregar o valor de forma rápida, né? Para eu conseguir, de fato, produzir algo, eu tenho que planejar como isso será produzido. Então, eu vou gerenciar o que eu vou produzir através de uma metodologia, o Scrum, e aí eu vou definir quais são os meus backlogs, quais são as minhas features, quais são as tarefas, em quais sprints eu vou trabalhar, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, qual que é a capacidade produtiva de cada uma. Então, nesse nível de gerenciamento e o rastreamento do que está sendo feito, se eu vou cumprir a sprint ou não, tudo isso eu consigo obter com o Azure Boards, tá? O Pipeline é o central para fazer, a ferramenta central para fazer o nosso CI/CD, que nos apoia muito e tem várias formas de eu descrever e definir um pipeline de forma rápida, usando os próprios agents. O Azure Repos, eu tenho um repositório na nuvem também, apoiado pelo Azure DevOps, mas eu consigo integrar com os repositórios que já existem, portal dos repositórios, enfim. Se eu quiser trabalhar com qualidade, usando o Azure Test Plan, ou se eu quiser trabalhar com artefatos que são compartilhados, né, no meu projeto. Para quem é do mundo .NET aí, já tem um costume de utilizar pacotes NuGet para obter libraries para executar determinadas ações no código. Java, eu vou usar o Maven. Se eu estiver trabalhando com front, eu vou usar o NPM. E eu posso ter um gerenciamento desses pacotes que eu crio, por exemplo, na minha organização, para não expor esses pacotes para outras pessoas. Eu quero que esses pacotes sejam privados, mas eu quero que todos os times contribuam e utilizem os mesmos pacotes. Eu vou usar o Azure Artifacts. Então percebam que nesses 5 grandes grupos nós temos várias e várias ferramentas que nos auxiliam para produzir essa cultura DevOps, e o Azure DevOps vem com essa ferramenta que nós vamos ver mais adiante, que trabalha em vários contextos para a gente entregar valor para o cliente constantemente. E vamos falar um pouquinho do Azure Pipeline, é o que eu mais gosto, inclusive. E vamos deixar uma coisa clara, né? Quando eu falo de Azure DevOps, eu não estou completamente voltado para o mundo Microsoft. Olha que interessante, no Azure Pipeline eu posso buildar para qualquer plataforma, para qualquer linguagem. Isso é o mais interessante. Eu preciso fazer um pipeline para a produção do meu front que eu criei usando um Vue.js, por exemplo. É possível? Sim, no Azure Pipeline já tem alguns templates disponíveis para qualquer tipo de build que você deseja fazer. E o interessante do Azure Pipeline é que ele engloba 2 grandes grupos, né? Um, que é o build, que é a produção do nosso CI, e o outro que é o release, que é a produção do nosso CD. E o que isso é interessante? Bom, o que é compilação, qualidade de código, enfim, validar se meu aplicativo está de fato com as implementações corretas, executando todo o processo de qualidade, eu vou buildar. E aí eu separo da forma de entrega, que aí são os releases. E para qualquer linguagem, tá? Nós configuramos os pipelines de build através de steps, de modo visual, ou através de configuração em arquivo YAML, que é bem interessante, né? Agora eu consigo descrever o meu build, meus steps de build, salvar em um arquivo de YAML dentro do meu source control, e com isso reutilizar e ter o rastreamento de qual é a alteração no meu processo de build que eu tenho, tá? Ele é extensível. Por que ele é extensível? Cara, não tem ali um step para
sei lá, para buildar ou para executar um script PowerShell. Então, um exemplo, existe step para executar o PowerShell. Não tem, existe um marketplace que eu consigo obter de alguns vendors as extensões para estender o meu pipeline, meu processo, meus steps ali de pipeline. Isso é bem legal. Já trabalha bem integrado, né, na geração de containers, dockers, e também atuando com Kubernetes. Então tem vários steps já preparados para isso, e também ele é preparado para o open source, né? Os steps, eles têm o código dele no Git, você pode ver como é produzido e produzir o step de acordo com a sua necessidade para estender ainda mais o seu pipeline, tá? E o legal do Azure Pipeline é o seguinte, Microsoft chama open source. Então nós vimos ali que, independente da tecnologia, independente da linguagem, o open source é aquilo que faz com que cada vez mais tenhamos tecnologias interessantes, com a colaboração de todos. E não por isso, o Azure Pipeline, não somente por isso, né, o Azure Pipeline ele nos permite para projetos públicos, também temos forma de trabalhar com projetos privados, mas por projetos públicos nós temos builds ilimitados do projeto. Isso é bem legal. Por que é interessante? Eu produzi uma library do NuGet para trabalhar com MVVM. Legal. Eu produzi essa library, eu quero que as pessoas, obviamente, quando vão obter uma referência de código ou uma referência de biblioteca, elas desejam saber se essa biblioteca está constantemente atualizada, se o build dela está correto, se a versão dela está correta. Então, a partir do momento que eu adiciono o meu código no Git e faço uma integração com o meu Azure Pipeline, eu consigo ter, de forma contínua, ao fazer um push, executar o pipeline de build para, de fato, pegar minha library e publicar no NuGet. E aí, mostrar também o status para o cara, olha, meu repositório está sempre atualizado, né? A build está constantemente sendo feita aqui, olha que legal. E os builds são ilimitados, que é mais interessante ainda. Então, se eu estou produzindo uma library, se eu estou produzindo algum código e ele é público, builds ilimitadas, tá? Até 10 jobs em paralelos. E o que é legal é que nós temos agents, que são para Windows, Linux e macOS. Isso expande ainda mais a nossa possibilidade de buildar e executar projetos em sistemas e ambientes diferentes. Um exemplo aqui, né, dessa imagem. Aqui é uma configuração de um projeto fake que eu criei. E nessa configuração de build, eu tenho o quê? Um projeto ASP.NET Core, eu tenho um agent que eu vou executar através do Hosted VS 2017, ele vai executar um agent Windows, e aí ele vai usar o SDKX, ele vai fazer o restore, que é o quê? .NET Restore, que vai baixar as libraries do NuGet que meu projeto tem dependência, vou buildar a minha aplicação, e esse build vai literalmente fazer aquele processo de .NET Build, ou quem utiliza o Visual Studio é Ctrl+Shift+B, e vai fazer o Publish, que é pegar e dar um .NET Publish, gerar os artefatos, né, os binários no qual eu vou publicar no meu servidor, na nuvem, e esse Publish Artifacts, eu estou preparando o artefato que foi publicado para em um segundo momento ele ser enviado para o meu servidor, via FTP ou para o meu Azure, para a minha nuvem, enfim. Então, nesse processo de build, eu poderia inserir também opções de, beleza, buildou, verifica se o Sonar, verifica a qualidade do código do Sonar, porque se não estiver passando com meus quality gates, o build tem que ser quebrado. Beleza, passou, execute o meu processo de testes. Execute o meu processo de testes. E aí não passou meu processo de teste, sejam eles quais forem, quebra a minha build. Então, eu consigo configurar todos os steps necessários para gerar, de fato, a build do meu projeto, para gerar o artefato que eu vou necessitar de entregar continuamente para o cliente. E o legal desse build automatizado é que eu posso fazer uma trigger. Pode ser por branch, pode ser... Se eu tiver uma branch, só que no caso aqui eu tenho uma branch master, eu posso fazer uma trigger que, ao terminar de fazer um push na minha máquina, mandei para o servidor, automaticamente ele starta o processo de build automatizado. Legal, né? Isso no meu Azure Pipeline. E o outro ponto interessante
é o release. Por que há essa separação de release? Uma coisa é os steps para build, para execução de qualidade e tudo mais, e outra coisa é o processo de entrega. Então eu falei do CI, agora eu estou falando do CD, que é o processo de entrega da minha aplicação. A entrega da minha aplicação. E aí, nesse processo de entrega, quais são também os steps necessários para que minha aplicação seja produzida da melhor maneira, da forma correta, para de fato entregar valor ao meu usuário final. Eu vou publicar numa nuvem? Legal. Eu vou publicar num servidor on-premise? Bacana. Então, esses steps que eu vou produzir, eu vou chamar ele de release. E aí, tudo que eu vou tratar nesses steps dizem respeito único e exclusivamente, né, uma forma da gente ver, a, de fato, fazer a entrega. Porque o processo de geração já foi passado. E no processo de entrega, eu preciso pegar o que já foi gerado, pegar o build que já foi gerado e falar, cara, o build está aqui. E agora? O que eu faço com esse build? O que eu faço com esse artefato, com essa DLL, com essa web desenvolvida em Node.js? Ah, não. Pega esse cara aqui e publica. Como que eu publico isso? Você vai fazer o step A, step B e step C. Então, mostrando aqui, nós temos um artefato que foi gerado lá através da minha build. Então, eu consigo ligar o meu release. Eu consigo ligar o meu release na build. Só um minutinho. Aqui eu tenho a configuração de release, né? Então, eu falo, eu gerei um build tal, dei um nome para esse build. Beleza, agora eu tenho uma release. Quem é esse build no qual eu vou fazer a entrega dele? E aí eu fiz uma ligação entre a minha build, o meu processo de CI, com o meu processo de CD, representado por esse campo Artifacts. E aí tem os stages. E o que é interessante desse release? Se eu tiver uma configuração, né, de um ambiente onde eu tenho um desenvolvimento, aí depois do meu desenvolvimento eu vou passar por um momento onde eu vou criar um ambiente de testes, depois do ambiente de testes eu vou para um ambiente de homologação, depois do ambiente de homologação, de fato eu vou para um ambiente de produção, isso eu configuro através de um release. E cada stage desses que a gente cria é um servidor, ou seria um ambiente no qual o nosso artefato vai ser propagado, tá? E o legal é que eu posso ter N stages e para promoção do meu build para um determinado stage, ele pode, por exemplo, solicitar a alguém que é responsável por aquele ambiente a aprovação da submissão do meu artefato para esse ambiente. Isso é muito bacana, né? De fato, na execução da release, de forma automática, na hora que ele chegou, publicou para um stage, aí vai para o próximo, ele identifica, o próximo stage, o ambiente de homologação, ele depende da aprovação do usuário final, no qual vai homologar esse novo artefato. Aí o usuário final recebe o e-mail, né, um processo assíncrono, o usuário final recebe o e-mail e fala assim, olha, o Albert está tentando publicar uma versão da nova aplicação no ambiente de homologação. Você autoriza? Sim ou não? Ah, autorizo, beleza. Por que você autoriza, né? Ele pode colocar também uma descrição. Depois que o usuário aceitou e autorizou, o processo de release automaticamente vai fazer a promoção para o ambiente de homologação e aí para qualquer outro ambiente que for necessário de acordo com as aprovações. É bem legal. Mas cada stage possui a sua especificação. Ah, eu estou no ambiente de teste. Tá, então provavelmente eu vou provisionar um ambiente, se for o caso, para suportar minha aplicação, ou eu vou gerar um web app lá no Azure, mas no Azure de teste, né? Uma subscrição para testes. Ah, não, agora eu vou provisionar numa versão do Azure uma subscrição para homologação. E aí eu vou configurar os steps também para a publicação desse artefato. Da mesma forma que eu fazia no build. Então, quais são os steps? Um exemplo legal, né, que a gente até utilizou aqui. Eu gerei a build da minha aplicação, só que é uma aplicação que ela funciona em containers, Docker. Mas eu buildei minha aplicação, .NET Core, está toda buildada. O que o meu release faz? Ele pega o meu artefato, gera uma imagem da minha aplicação, então ele builda uma imagem Docker. Depois que ele buildou, ele escreve a minha imagem Docker em um container registry privado. Depois que ele escreveu essa imagem Docker no container registry privado, ele vai executar um script para falar para o Kubernetes
a nova versão da aplicação que ele tem que subir nas pods, matar as outras pods e subir a nova pod. Então, esses steps de gerar a imagem, gravar no Container Registry, executar o processo de deploy no Kubernetes, eu fiz todo, né, junto com o pessoal aqui da equipe, nós fizemos tudo no Azure Pipeline, utilizando o processo de release. É bem legal. Então, eu tenho a separação do que é build, CI, e do que é CD, release. Isso tudo no Azure DevOps, no mesmo lugar. Integrado ao GitHub, né? Eu não preciso sair do meu GitHub para fazer uma integração com o Azure DevOps. É uma forma também. Então, lá no meu GitHub, simplesmente eu vou lá no Marketplace, procuro Azure Pipeline, faço um setup do plano, e aí para esse setup do plano tem a versão free, que eu já mencionei, que nós temos builds ilimitadas e 10 agents em paralelo. Mas se você deseja utilizar a versão privada, você tem algumas outras limitações, né? Então, já está integrado ao Git, muito simples de configurar os steps. Depois que você configura para qual projeto ou para todos os projetos do seu usuário Git, simplesmente você vai configurar o pipeline para o repositório desejado. É bem simples, é bem legal, tá? E o que mais que o Azure DevOps nos proporciona, né? Que é uma visão legal do Azure Boards. É o momento de gerenciar o meu trabalho. Então, percebam que nós temos aí numa imagem, uma visão, né? De cardzinhos, pequenos cards e steps, né? Cada coluna ali representa um passo no meu processo. Então, no meu Azure Boards eu consigo, através de uma metodologia, o Scrum, eu vou selecionar, eu quero utilizar o projeto Boards na abordagem de agilidade utilizando o Scrum. Beleza. Ele vai definir os processos, vai definir o nome dos artefatos, os work items, tudo com base no Scrum. E aí eu consigo gerenciar os meus backlogs, gerenciar as minhas features, gerenciar as minhas tasks, né? Quem vai produzir o que, tudo numa ferramenta só. Consigo obter indicadores, isso é muito legal, né? Para eu saber a saúde do meu projeto. Então aqui é um exemplo bem legal desse projeto teste, que é onde ele criou um board para mim, né? E nesse board eu tenho, beleza, quais são os work items ou as tarefas ou o que seja que eu fiz assign, né? Então eu tenho 9 tarefas para 2 backlogs, enfim. E aí tem tudo listado aqui, bem um resumo, né? E aí eu vou ter, de acordo com a minha necessidade, né? De acordo com também o meu papel no projeto, eu vou montar um board que vai me suportar e trazer uma informação mais rápida e direta para eu tomar algumas ações. Então, sou um Scrum Master, então vou colocar de cara aqui um burn down para na hora que eu abrir o projeto ver como é que nós estamos. Estamos atrasados? Porque nós vamos fazer uma daily agora, eu quero saber se nós estamos atrasados ou não. Eu sou um arquiteto, eu quero ver como é que está a execução de testes no projeto tal. Então, eu vou montar um gráficozinho aqui. Então, eu configuro o meu board, é bem legal, gerencio as minhas tarefas, qual a capacidade de produção do meu time, quem vai fazer o quê. Então, o Azure Board nos ajuda e nos auxilia no processo de gerenciamento do nosso projeto, tá? O Azure Repos, ele está mais voltado para os repositórios. Então, já tem, ele já consegue obter disponibiliza para você na nuvem um servidor, né, de controle de versão baseado em Git ou TFVC, que é o Team Foundation Version Control. Particularmente eu utilizo mais o Git, e ele integra bem tranquilo com o Git que você já tem na sua organização, com o seu GitHub, ou com o GitLab, ou o Bitbucket, enfim, você consegue tanto integrar quanto importar e trazer seus repositórios para dentro do Azure DevOps, ou utilizar através do Azure DevOps os seus repositórios, tá? Também tem um conceito de webhooks, que aí através desse webhook eu consigo notificar, fizeram um push, fizeram um pull request, e eu consigo notificar através de alguma aplicação, né, o Microsoft Teams ou o Slack, enfim, de acordo com a sua necessidade. Tem umas ferramentas bacanas de pesquisa de código, o gerenciamento de pull request dele é bem bacana também. Então, todo o gerenciamento do meu repositório, né, aquilo que vai concentrar toda a inteligência da minha aplicação,
o Azure Apps, ele nos auxilia nisso. E ele é aberto, tá, pessoal? Não depende somente do Azure Apps. Ele pode integrar com o seu repositório já existente. Tá? Esse aqui é um exemplo, né? Um exemplo bem simples, né? Eu tenho um repositório onde eu tenho aqui o meu projeto web, as minhas imagens e algumas configurações, tá tudo aí. Se eu quiser ver o código também, eu tenho um editorzinho que eu quiser alterar alguma coisa rapidamente. Tudo feito online pelo Azure DevOps, gerenciado para a gente na nuvem, tá? E, não menos importante, o Azure Test Plans nos auxilia bastante para trazer mais qualidade para os nossos projetos. Eu tenho estudado muito o teste de carga dele, que eu achei bem interessante. Mas o Test Plan, se você quiser produzir, né, os seus test cases todos pela plataforma, você tem várias ferramentas que te auxiliam a reutilizar vários pontos, a produzir um test case bem bacana. Tem um client, né, tem uma ferramentazinha que você instala no browser. Hoje ele suporta o Chrome, o Firefox, o Edge eles ainda estão implementando, funciona de uma outra forma no Edge, mas estão implementando essa mesma ferramenta, que através dela você consegue, ao fazer o seu teste exploratório, por exemplo, executando o seu plano na aplicação, você consegue fazer os check, tá funcionando, não está funcionando, dar os vizinhos, isso vai me trazer insights se aquele caso de teste de fato foi executado com sucesso, e aí isso vai me dar estatísticas. Não funcionou, dali mesmo eu já posso abrir um bug através dessa ferramentazinha, já posso abrir um bug, associar esse bug a um usuário, enfim. Tudo isso bem simples de trabalhar, automatizado, consigo compartilhar determinados passos do meu test case para outros cenários dos meus test cases, consigo compartilhar parâmetros, uma infinidade de outras coisas, e o mais interessante qual é a saúde do meu projeto, né? Eu tenho a rastreabilidade de tudo que foi feito de qualidade, eu tenho gráficos que me permitem ver qual é a saúde do meu projeto, e obviamente eu tenho que pensar nisso, eu tenho que entregar continuamente valor. Então o Test Plan nos apoia em vários e vários cenários. E aqui é um exemplo, né? Um test suite, eu posso criar um test suite, mandar executar esse test suite, e na execução desse test suite, através da ferramentazinha, ele vai ser mais que um direcionador que vai te falar, olha, abre a página de login. Abriu a página de login? Abriu. Dá um check. Agora digite usuário e senha. Tem que dar, vamos imaginar que eu vou fazer um teste onde eu digitei o usuário e senha errado. Ele tem que dar uma mensagem X. Deu a mensagem? Não, não deu a mensagem. Aí eu vou colocar um xizinho, vou tirar um print, posso capturar minha tela, fazer um vídeo, abrir dali um bug, isso tudo, esse print, esse vídeo, vai tudo já anexado dentro do meu teste, do meu bug, na verdade, e quem for o responsável por essa atividade vai conseguir obter informações necessárias para corrigir o problema. Mas eu tenho toda a rastreabilidade, isso é bem legal, tá? E um dos que eu mais gosto é o Azure Artifacts, que é o momento onde a gente faz aquele processo de reutilizar. Desenvolvi uma ferramenta que todos os projetos da empresa podem utilizar. Vamos compartilhar código, não vamos reinventar a roda. Mas aí eu trabalho com .NET, eu vou criar um pacote NuGet. Legal, publica esse pacote NuGet no Azure Artifacts, ele vai ser um pacote privado para a organização, e aí você também pode associar, né, esse artifact, esse feed de pacotes lá integrado com o seu Azure Pipeline. Então, quando ele for fazer o restore, ele pode fazer o restore tanto do NuGet, que é o público, quanto do seu artifact, que é o privado. Mas não se restringe ao mundo .NET. Tá? O NuGet para .NET, mas eu posso usar um Maven, eu posso usar um NPM, enfim. É bem legal eu compartilhar as minhas libraries na minha organização, e tudo gerenciado com um feed só pelo Azure Artifacts. Eu posso gerenciar N tipos de pacote no .NET, Front, Java, enfim. É bem legal esse processo integrado ao meu pipeline. Aqui é um exemplo bem legal, onde eu tenho alguns pacotes aí, tem alguns pacotes para, sei lá, Fluent Assertions. Eu criei uma extensão do Fluent Assertions e publiquei no meu Azure Artifacts para que o meu time todo utilize esse mesmo padrão ao fazer alguma validação nos seus projetos. É bem legal, tudo gerenciado pelo Azure DevOps, tá? E uma coisa bacana de tudo que eu falei em relação ao Azure DevOps é que ele não se restringe ao mundo Microsoft, e outra, cada uma dessas
desses 5 grandes grupos que eu mencionei, o pipeline, o board, o artifact, o teste e o repo, eles não são obrigatórios para você usar o Azure DevOps. Eu quero utilizar o Trello para gerenciar o meu trabalho e eu quero utilizar o Azure Pipeline e o Azure Artifacts. Ok, você vai utilizar o Azure DevOps de acordo com a sua necessidade. Né? Eu quero gerenciar, achei o board dele muito poderoso, eu quero gerenciar o meu trabalho com o Azure Board, mas eu utilizo no meu processo de CI/CD o Jenkins. Ok, pode utilizar, somente se você vai desligar lá o que você não deseja utilizar do Azure DevOps. E, ele só trabalha para qualquer linguagem, mas a publicação dele vai ser só no Azure? Não, ele é multi-cloud. Então você pode utilizar o Azure DevOps independente do seu ambiente, independente da sua linguagem, independente da sua plataforma, sendo aderente à necessidade da sua organização. Eu gerencio aqui de uma ferramenta, você não vai precisar gerenciar com a ferramenta do Azure DevOps. Utiliza só o que precisa, só o que é necessário, só o que você acha que vai agregar valor ao seu negócio com o Azure DevOps. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Só um minuto. João Pedro perguntou: eu sou desenvolvedor mobile e gostaria de saber se é possível utilizar o Azure DevOps para buildar apps. Sim, eu mencionei lá em cima que o Pipeline ele tem um agent para Windows, para Linux e para Mac. Então, como ele tem um Mac na nuvem, se você desenvolver uma aplicação para iOS, você consegue de fato fazer seu processo de build para aplicação móvel também. Já existia para Android também nesse sentido, mas não tinha o agent. Mas existem também outras ferramentas, por exemplo, o App Center, que é especificamente para mobile, mas para o Azure DevOps você também consegue fazer esse processo de build por causa do agent. Tem mais uma pergunta do Maurício. Eu já utilizei o Jenkins e estou vendo que o Azure DevOps tem muita coisa além. Você aconselha mudar? Bom, aconselha mudar é relativo, depende muito do seu cenário. O que eu gosto muito no Azure DevOps é a separação entre o que é build, CI, e o que é release, CD. O Jenkins, ele não tem, ele faz um processo de build, o CI e CD no mesmo pipe. Então eu acho que isso não é legal, no meu ponto de vista. O que eu acho que é interessante é ter essa separação do que é um CI e do que é um CD. Mas aconselhar a mudar, acho que aconselho você a testar. Você pega um processo de build seu pelo Jenkins e faz uma prova de conceito no Azure DevOps, você vai ver que você terá grandes ganhos. Aí você vai medir se é interessante sua organização utilizar o Azure DevOps ou não. E mais uma vez eu agradeço todos envolvidos do Tech Summit pela oportunidade, agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui e aguarde, tem mais palestras hoje o dia inteiro de muito conteúdo bacana e já o Thanato vem aí para trazer mais conhecimento para a gente. Valeu!